Hoje é o dia da gente dar um upgrade na nossa rede interna aqui na OpenX. Somos usuários dos produtos da Ubiquiti para isso e vamos mostrar para vocês o que a gente usa hoje e o que a gente comprou para dar o próximo salto também na nossa rede interna. Sou Renato Ornelas, fundador e CTO da OpenX e somos usuários da Ubiquiti há bastante tempo. Tanto na minha casa quanto aqui na rede interna da OpenX, usamos esses produtos, somos muito satisfeitos e precisamos de cada vez mais investir para poder aguentar as demandas do dia a dia. Atualmente, como controlador da nossa rede Wi-Fi, a gente usa o Cloud Key. A gente tem os switches da linha Unify, temos os pontos de acesso, temos câmeras também. Recentemente começamos a usar a parte de voz, a parte de controle de acesso e tudo isso, né, esse equipamento pequenininho não estava aguentando mais. Então, pensamos melhor, está na hora de fazermos um upgrade na nossa estrutura interna. Lá na minha casa, por exemplo, eu tenho 7 pontos de acesso e uso como controlador o Unify Dream Machine Pro, que ele é um roteador da Ubiquiti com portas de 10 GB. Ele também vai fazer a parte de gravação de vídeo, ele tem um HD de tamanho normal, né, aqueles HD de notebook, então é um equipamento bem mais robusto. Vamos abrir aqui e mostrar para vocês o que a gente está instalando na rede da OpenX para melhorar cada vez mais. Nessa compra vieram 2 produtos, vamos abrir os 2. Primeiro aqui é o Dream Machine e aproveitamos também e compramos um Access Point da Ubiquiti que é o Wi-Fi 7. Vamos aproveitar e falar nesse vídeo quais são as vantagens do Wi-Fi 7 comparado com o Wi-Fi 6 e o Wi-Fi 5, que é o mais utilizado hoje em dia. Um negócio que é bem interessante da Ubiquiti, que eu fiquei sabendo recentemente, é que quem é o cara que fundou a Ubiquiti, ele foi o cara que foi responsável por fazer a parte de Wi-Fi na Apple, né? O Time Capsule, fez também o AirPort. Então, a gente vê que tem muito das ideias da Apple aqui, a facilidade de uso, a questão da embalagem, da simplificação, como é simples de você, a comunicação com o usuário ali naquela documentação, naquele contato inicial. Eu achava já que eles copiavam a Apple em algumas coisas, mas quando eu vi esse link, que realmente é o cara que foi responsável, por isso ficou muito mais evidente isso pra gente. Inclusive, saber que esse cara saiu da Apple para montar a Ubiquiti mostra também um pouco do porquê a linha de Wi-Fi da Apple, né, esses equipamentos, eles decaíram tanto, né, eles não evoluíram, porque eles perderam o cabeça disso aí. Eu tive vários AirPods na minha casa, Time Capsule, eu fui bastante usuário e na época era realmente o Wi-Fi melhor que tinha, o melhor roteador Wi-Fi que tinha eram essas opções da Apple. Só que como não foi, eles continuaram atualizando e investindo nisso, acabou que eles foram ficando em desuso. Então eu tenho ainda jogado na minha casa, jogado aqui na OpenX, eu tenho alguns desses equipamentos. A embalagem aqui é exatamente igual, você vai abrir um produto da Apple, né, a fitinha que você puxa, né, o cuidado na embalagem, então é tudo muito parecido com o que a gente tem com a Apple. Então apresento a vocês o Unify Dream Machine Second Edition. O que eu tenho na minha casa é a primeira edição, então essa edição eles trouxeram algumas melhorias que fazem sentido aqui para a gente usar na rede da OpenX. A primeira melhoria é que ele tem um SSD interno aqui de 128 GB, né, que é uma capacidade maior do que ele tinha lá no antigo. Aqui ele tem as portas, essas portas que ele tem aqui na frente, elas são PoE. Então, por exemplo, na minha casa, para alimentar os pontos de acesso, eu tenho o switch Ubiquiti com PoE para alimentar. Se eu tivesse esse equipamento na época, provavelmente não precisaria. Eu poderia ter um switch simples, alimentar os pontos de acesso a partir desse equipamento e ter um switch mais simples lá para poder conectar a televisão, conectar as outras coisas que eu tenho lá na minha casa. Ele também tem 2 portas de 10 GB, né? Uma porta que se você vai usar para WAN, é por padrão, tá? Porque na tela de configuração você consegue mudar isso também, mas por padrão, uma porta de 10 GB você vai usar para WAN e a outra porta você vai usar como um uplink, né? Para você, por exemplo, ligar com outro switch. Lá na minha casa é exatamente assim. Chega o link da OpenX de 10 GB na porta WAN, e da outra porta de 10 GB ele faz o uplink para o switch que distribui para o resto da casa. Outra melhoria que ele tem com relação ao que eu tenho na minha casa é que ele tem uma porta essa outra porta WAN que ele tem, que é elétrica, ela é de 2,5 GB. E nós vamos ver quando a gente for falar do Wi-Fi 7 que ele vai ser muito importante aqui para a nossa utilização. Outra coisa que é interessante, que é diferente do que eu tenho lá na minha casa, é que esse daqui, ele vem com a baia de disco vazio. O meu ele veio com um disco, se não me engano, de 1 TB, né, 1 TB, e eu troquei por um de 8 para conseguir guardar as gravações da parte do Unify Protect por muito tempo, né? Na minha casa, se não me engano, dá 2, 3 meses de gravação, né? A gente grava ininterruptamente. Mas como esse vem com o SSD interno, aqui fica opcional. Você pode colocar tanto HDs de notebook, aqueles HDs de 2,5 polegadas, ou HDs
de 3,5 polegadas que ele vai suportar para você aumentar a capacidade de armazenamento, principalmente das imagens. Tem outro negócio que é bem interessante, assim, é mais show-off, né? Não é uma coisa que você vai usar no dia a dia, é mais para você impressionar as visitas e etc. É essa pequena telinha que ele tem aqui. Ele mostra algumas informações, como por exemplo, consumo da banda, como é que está o status das portas e tal. E ele tem um recurso que é só para enfeite mesmo, que no dia a dia não tem muito uso prático, que é um de realidade aumentada. Ele fica aparecendo lá um padrão que você aponta para o celular e quando você chega aqui nas portas com a câmera do celular, ele vai mostrar qual equipamento está ligado em qual porta. Por exemplo, putz, qual o ponto de acesso lá do data center, ele está ligado em qual porta. Aí você vem com a câmera do celular e ele vai te mostrar exatamente qual equipamento está em qual porta. Então, é um recurso visual, assim, a gente já usou mais como entretenimento, né? Mas é um recurso interessante, não deixa de ter o seu uso. Aqui na parte de trás a gente tem a conexão de energia. Como ele tem somente uma fonte, ele também tem uma opção para você colocar mais energia. No nosso caso a gente não vai usar isso, porque como a gente está colocando no nosso rack tem um no-break, etc. Então para a gente não é necessário. Mas na minha casa é algo que eu estou pensando realmente em investir. Porque eu estava começando na época das chuvas e tal. Então assim, se eu coloco a proteção da Ubiquiti aqui nessa parte da energia, eu vou ter várias horas de duração da bateria. Então, por exemplo, mesmo na falta de luz, a internet na minha casa continuaria funcionando. Vamos abrir agora a caixinha aqui dos acessórios, para a gente ver o que vem dentro dele. Então vem o cabo de força, vem as porcas gaiola e vem também pezinhos, né? Porque esse é um equipamento que você pode usar na sua casa, pode usar, por exemplo, para atender um cliente do seu provedor, um cliente final, por exemplo. Então, às vezes ele não vai ter um rack, então ele tem também os pezinhos que você pode colocar para colocar ele lá numa bancada, em alguma coisa assim. E por fim, no caso você na instalação no rack, ele também vem com as orelhinhas para você fixar no equipamento e depois fixar lá no rack. É um equipamento assim muito versátil. Para OpenX hoje é muito interessante porque a gente está usando muitos dos recursos que estão disponíveis na plataforma do Ubiquiti. Cada vez eles colocam mais coisas. Então a gente hoje usa a parte do controle de acesso, a parte de telefonia, porque eles melhoraram bastante a parte de telefonia. Usamos a parte de controle dos equipamentos. A gente usa também para a parte da proteção, né, das câmeras que a gente tem. Então como a gente usa bastante o ecossistema da Ubiquiti, é um equipamento muito interessante. Um recurso que esse equipamento tem, mas que a gente não vai usar, é a parte de roteamento. Ele consegue fazer toda a parte de roteamento. Por exemplo, na minha casa, o roteador na minha casa é um equipamento como esse. Então ele faz toda a parte, por exemplo, de VLANs, de roteamento, NAT, tudo aquilo consegue fazer. Outra coisa que é interessante é que você consegue acessar ele via SSH, por exemplo, e instalar outros aplicativos dentro dele, né? Então tem um esquema que você acessa e você consegue colocar outros aplicativos. Coloca, por exemplo, o Pi-hole lá para aquela questão do DNS seguro. Você tem um DNS dentro da sua casa que vai bloquear alguns conteúdos. Então é um equipamento bem legal, bem interessante. A gente aproveitou também que a gente estava fazendo a compra desse equipamento, que ele também já tinha porta de 2,5 GB. Eu falei assim, vamos investir no Wi-Fi 7 para a gente entender como funciona melhor essa tecnologia, quais são as diferenças e se é algo que a gente vai perceber no dia a dia. A gente depois vai trazer um outro vídeo aqui para vocês no canal, que é a nossa experiência com o Wi-Fi 7. A gente vai colocar esse equipamento no escritório ali onde fica a nossa sala de operação, vai ser o nosso ponto de acesso principal, que todo mundo está praticamente conectado ali no dia a dia aqui na OpenX. Então, a gente espera que a gente obtenha as melhorias do Wi-Fi 7. É óbvio que é um equipamento de uma tecnologia mais nova, se não me engano ela foi homologada no ano passado, né, em 2024. Então assim, não são todos os equipamentos que suportam Wi-Fi 7. Então, por exemplo, não são todos os telefones que vão suportar o Wi-Fi 7, não são todos os telefones não são os computadores que vão suportar o Wi-Fi 7, mas é melhor você ter a tecnologia disponível. E à medida que você for trocando os telefones, os computadores, você aproveitar aquela tecnologia do que você ter todos os seus equipamentos suportando o Wi-Fi 7 e nenhum ponto de acesso ao Wi-Fi 7. Então a gente já está investindo nisso, porque a gente já tem alguns equipamentos aqui que suportam o Wi-Fi 7, então a gente já consegue testar na prática e ver se a gente vai ter alguma melhoria no dia a dia. De cara eu posso dizer que ele é maior do que o que a gente tinha, né? Um equipamento mais pesado também, aparentemente, né? A gente já teve todos os equipamentos da Ubiquiti, a gente teve lá na época do Wi-Fi 4, o menorzinho, que era somente uma banda, já passamos pelo 5, pelo 6, lá na minha casa tem bastante do Wi-Fi 5, né? Então é muito interessante. Uma coisa que muita gente comete um erro, quando ele vai fazer, por exemplo, vai ter vários pontos de acesso para cobrir uma área muito grande, às vezes é colocar uma potência muito alta. E se você coloca uma potência muito alta, você vai gerar interferência entre os seus pontos de acesso. Ou você vai criar um efeito que, por exemplo, o seu telefone não vai querer desconectar porque ele ainda recebe um pouco do sinal daquele ponto de acesso que está longe. Então, às vezes é melhor você fazer esse controle de ter
potências menores e ter um planejamento onde você vai colocar os pontos de acesso para aproveitar isso melhor. Aqui na parte da conexão, a principal diferença do Access Point 7 para o 6 é que a porta dele é de 2,5 GB. Exatamente como as bandas do Wi-Fi 7 são muito maiores, as capacidades, então se você colocasse uma porta de 1 GB só, ela poderia ser um gargalo ali no dia a dia. Dentro dos acessórios também, ele tem os parafusos para você fixar no teto, seja teto de madeira, teto de gesso, né? Tem várias opções. Você, por exemplo, vai fixar isso no teto, você prende essa plaquinha no teto e ele vai ficar fixado no teto para poder ter esteticamente fica melhor, né? Tem muita gente que eu vejo colocando, instalando ponto de acesso também, coloca na parede de qualquer jeito assim, ou coloca na diagonal. Isso tudo importa, a forma como você instala os pontos de acesso, os lugares que você coloca. Então, por que no teto é melhor? Porque se você coloca aí embaixo, você tem obstrução das cadeiras, das mesas, televisões, das paredes, etc. Você coloca no teto, o sinal vai chegar melhor nos equipamentos, né? Então, disparada, a melhor opção que você tem para instalar um equipamento, um ponto de acesso, é no teto. Falar um pouco sobre o Wi-Fi 7, né? Quais são as principais diferenças dele para o Wi-Fi 5, que é o que é mais utilizado hoje. Assim, a gente sabe que já tem alguns provedores que estão usando o Wi-Fi 6, né? Mas do Wi-Fi 5 para o Wi-Fi 7, a diferença é bem grande. Começando pela própria banda, capacidade máxima disponível dentro do ambiente aqui do ponto de acesso. Né? No Wi-Fi 5, né, que é o 802.11ac, a capacidade máxima de banda teórica é aproximadamente 7 GB. No Wi-Fi 6 isso pulou para quase 10 GB. No Wi-Fi 7 nós estamos falando de mais de 40 GB de capacidade do Wi-Fi, porque a gente pode pensar, é só 2,5 GB aqui, mas você pode ter comunicação entre dois dispositivos Wi-Fi com altíssima capacidade. Então, faz sentido que você tenha uma disponibilidade no Wi-Fi grande também. A comunicação vai acontecer entre os dispositivos e não somente de um dispositivo para, por exemplo, por roteador em direção à internet. Por exemplo, hoje você tem muitas televisões conectadas, você vai fazer, por exemplo, uma apresentação que você vai transmitir o vídeo, alguma coisa sem fio. Então, esse é um tráfego que ele não vai passar pela porta, ele vai simplesmente do ar para o ar. Então, é necessário que tenha essa capacidade toda aqui no Wi-Fi para você ter aquelas transmissões sem engasgo, a latência ficar baixa. Você mexe com o mouse, você vê que demora para o mouse, não é aquela experiência fluida, né? Não é a mesma coisa, por exemplo, você tá com um cabo plugado versus tá pelo Wi-Fi. Outra grande diferença que a gente tem do Wi-Fi 7 comparado com o Wi-Fi 6 e o Wi-Fi 5 é as bandas disponíveis. Então, no Wi-Fi 5 e no Wi-Fi 6, as bandas disponíveis são 2.4 GHz e 5.8 GHz. Tem uma extensão para o Wi-Fi 6 que habilitou, que é o Wi-Fi 6E, que ele habilitou os 6 GHz. Já para o Wi-Fi 7 já é nativo, então é mais uma frequência disponível para a gente poder fazer a utilização do sinal. E é uma frequência que não tem tantos equipamentos que usam. Por exemplo, no 5 GHz você tem, por exemplo, telefone sem fio, babá eletrônica, tem algumas outras coisas que vão poder gerar interferência. Nessa frequência dos 6 GHz é uma frequência mais limpa, então você teoricamente vai ter muito mais capacidade de banda disponível. Outra coisa muito legal que a gente tem no Wi-Fi 7 é uma tecnologia que chama MLO, que é o Multilink. Multilink Output. Então, por exemplo, se meu notebook ele suporta os 5 GHz, 6 GHz, 2.4, ele pode se conectar simultaneamente em todas as bandas e ele vai ter muito mais capacidade, porque ele vai estar transmitindo vários sinais ao mesmo tempo, transmitindo e recebendo. Então, você vai ter uma capacidade muito maior de transmissão, ao invés de ficar lá restrito a uma banda, que é um grande problema que você tem hoje, é aquela questão. No 2.4 eu tenho um alcance, mas não tenho banda. No 5.8 eu tenho banda, mas não tenho alcance. Então você começa a ter um pouco mix dessas duas coisas, porque você vai ter mais alcance, mas se você estiver próximo do ponto de acesso, você vai conseguir ter muito mais banda, porque você vai usar todas as frequências ao mesmo tempo. Além disso, no Wi-Fi 7, a própria questão dos canais, eles são muito maiores. Então assim, lá no Wi-Fi, na frequência de 2.4, a gente vai ter, por exemplo, capacidade de 20 MHz para cada canal, né? Você pode até estender para 40 MHz para ter mais banda, mas você vai estar mais sujeito à interferência. Quando a gente está falando da frequência de 5.8, a gente já pode ir dos 20 até os 160 MHz, né? Isso vai impactar muito na capacidade, quanto maior o canal, mais banda você vai conseguir passar. No Wi-Fi 7 você vai poder usar canais de até 320 MHz, então também você vai ter canais maiores e ter muito mais banda disponível. A modulação também, que é a forma como os sinais são codificados para permitir transmissão de mais dados simultaneamente, então lá no Wi-Fi 5 a gente tinha 256 QAM, no Wi-Fi 6 1024 QAM, no Wi-Fi 7 nós fomos para 4096 QAM, então assim, é muito mais sinais sendo transmitidos ao mesmo tempo graças a essa
codificação. Estamos ansiosos para botar esses equipamentos em funcionamento e no futuro vamos trazer para vocês um feedback do que a gente percebeu de melhoria, porque às vezes uma simples mudança de um equipamento traz uma grande melhoria para a sua rede. Então, breve traremos esse feedback para vocês. Grande abraço, até o próximo vídeo.